Um prazer poder falar para a Church de Santarém. Estava na expectativa de poder estar com vocês em reuniões presenciais. Infelizmente, essa situação da pandemia não nos permitiu estar juntos ainda. Espero que ao longo do ano Deus nos dê uma outra oportunidade. Bom, mas tenho a alegria de compartilhar um assunto que eu creio ser de alta importância, né? Não no sentido de desmerecer outros assuntos, mas alguns deles a Bíblia dá uma ênfase maior. Quase sempre, quando falamos de uma conferência de finanças, ou as pessoas acham que nós vamos falar mera e simplesmente sobre contribuição, ou acham que vamos falar sobre bênçãos financeiras. Eu acredito que todas essas coisas precisam ser abordadas, mas a partir de um prisma importante. Então eu quero começar e abrir a nossa conferência lendo Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. É lógico que essa promessa, ela se estende a nós ainda hoje, ainda que a gente não trabalhe o cultivo da terra como os israelitas da época, ainda que não tenhamos celeiros e lagares literais, nós temos da parte de Deus aqui uma promessa. E eu gosto de dizer que eu creio na Bíblia toda, até na capa. Se houvesse alguma promessa da Bíblia dizendo que eu poderia voar, você me veria correndo por aí, batendo os braços, esperando o cumprimento da promessa. Nós precisamos entender o que está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, quando a Bíblia diz: tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, nele está o amém. Cada vez que eu e você encontramos uma promessa bíblica, Deus está bradando do céu sim, amém, ele está dizendo: é isso mesmo, eu não mudei de ideia, eu não voltei atrás, eu tenho um compromisso com a minha palavra. No entanto, apesar de cada promessa ter o seu sim, nós também precisamos entender que há dois tipos de promessas. Uma delas nós podemos classificar como as promessas incondicionais da parte de Deus. Por exemplo, a vinda de Jesus é uma promessa incondicional. Quer você acredite, quer não, quer você esteja preparado na ocasião, quer não, essa promessa vai se cumprir, porque ela é expressão da vontade de Deus, ela é unilateral, independe do nosso posicionamento ou da nossa participação. No entanto, há outras promessas que são condicionais. Muitas delas começam com o explícito se, né? Aquela conjunção condicional. Deus disse: atentamente ouvidos a minha voz, então essas bênçãos virão sobre vocês. Para que as bênçãos viessem, como diz lá Deuteronômio 28:1, Deus estava dizendo: vocês têm que dar ouvidos à minha voz e andar na minha palavra. Nesse texto de Provérbios 3, 9 e 10, apesar de não termos um explícito se, é óbvio que existe uma condição pré-estabelecida. Porque Deus está dizendo primeiro que nós devemos fazer algo por Ele, que é honrá-lo, e depois de nós honrarmos especificamente em relação à questão material dos bens, dos nossos ganhos, a Bíblia diz que depois de darmos honra a Deus nessa área, Ele vai nos honrar de volta enchendo celeiros e lagares. Aliás, em 1 Samuel 2,30, Deus diz isso: eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. Deus está indicando um ato de mutualidade, a lei da reciprocidade. Se damos a Ele honra, Ele vai nos dar honra de volta. No entanto, esse texto reflete muito mais do que mera barganha, como muitas vezes alguns explanam, ensinam, ou outros acabam deduzindo que Deus está propondo uma troca. Nós precisamos entender quão sério é o assunto. Em primeiro lugar, não podemos dizer... Eu tinha muita dificuldade no início do meu ministério de pregar e ensinar sobre qualquer questão material, né? Por conta de igrejas que muitas vezes cometem exageros e até escândalos nessa área. A gente não queria ser visto como gente parecida com eles. Eu tinha minhas dificuldades. No entanto, com o tempo eu comecei a perceber o tanto que a Bíblia fala sobre dinheiro. Em quase metade das parábolas de Jesus, ele toca no assunto de bens, riquezas e dinheiro. Howard Dayton, do Ministério Crowd, diz no seu livro O Seu Dinheiro o seguinte: ele diz: se você juntar na Bíblia todos os versículos sobre fé e oração, que são dois assuntos importantes, ele diz, eles juntos tem cerca de 500 versículos sobre fé e oração, que são coisas que consideramos importantes na vida cristã. Mas, no livro dele, ele diz que sobre bens, riquezas e dinheiro, a Bíblia tem mais de 2.084 versículos. Outras fontes apontam, numa pesquisa mais acurada e detalhada, mais de 2.350 versículos sobre o assunto. Em outras palavras,
A Bíblia fala mais quase sobre dinheiro até do que salvação. Então não podemos negar que, tocando tanto no assunto, Deus está evidenciando que é algo importante. Não é o dinheiro em si que é importante, é o assunto que é delicado. E aqui eu acredito que nós precisamos partir, né, de uma premissa correta. Eu gosto de uma frase de John Blanchard, que ele diz: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. E acredito que nós precisamos entender, na verdade, o que é que está por trás da relação do cristão com Deus e com o dinheiro. É essa perspectiva. Então, me permita começar nessa primeira noite de conferência, nessa primeira palavra que nós estamos ministrando, já estabelecendo um trilho. Esse trilho diz respeito a entender primeiro que não adianta só fazer a coisa certa. Nós precisamos aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. Então esse é um ponto importante aqui na nossa introdução do assunto, que não é só de hoje, de todos esses dias. Por exemplo, Tiago capítulo 4, versículo 2, falando sobre oração, na verdade sobre aqueles crentes que não oram, ele diz assim: nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe de Deus porque não ora. Logo, subentende-se que para receber de Deus nós precisamos orar. Então, alguém poderia dizer: orar é a coisa certa para se receber de Deus? Sim. No entanto, o versículo seguinte, Tiago 4,3, diz da seguinte forma: pedis e não recebeis porque pedis mal. O primeiro versículo anterior, Tiago 4,2, diz: vocês não recebem porque não pedem. O versículo seguinte, o 3, diz: vocês pedem, mas não recebem porque pedem mal. Então, alguns não recebem porque não pedem, que é a coisa certa. Outros até fazem a coisa certa, mas segundo o texto, fazem do jeito errado. Quando ele diz: vocês até pedem, que é a coisa certa para receber de Deus, ele diz: no entanto, vocês fazem isso mal, para esbanjados em vossos próprios deleites. Então eu descobri na Bíblia que fazer a coisa certa do jeito errado não funciona. Vamos considerar, por exemplo, a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10,16 a respeito do cálice da bênção que abençoamos. Eu creio que existe bênção quando tomamos a ceia do Senhor. Ter comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus, é lógico que o Senhor planejou bênção para nós. No entanto, Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, porque qualquer que comer do pão ou beber do cálice de modo indigno será réu de juízo. Em outras palavras, mesmo para participar da ceia, que é a coisa certa para ser abençoado, existe uma forma e uma maneira correta de fazer isso. E se a gente fizer a coisa certa, que é a ceia, do jeito errado, não funciona. Esse mesmo princípio também se aplica às ofertas. Nós vamos ver logo na primeira oferta registrada na Bíblia, em Gênesis capítulo 4, onde a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Na verdade, o texto não fala nem só de Deus agradar da oferta. Diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Qual é a palavra que Deus dá para Caim? Deus diz para ele depois, Gênesis 4,7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Em outras palavras, Deus está dizendo: você só foi rejeitado porque não agiu de forma correta. O que é que nós entendemos? Não adianta só fazer a coisa certa, precisamos fazer do jeito certo. E o jeito certo tem muito a ver com a atitude do coração, com o entendimento, né? Com aquilo que lá no íntimo nos move, né, a trilharmos de forma correta aquilo que Deus estabeleceu. Então acredito que o ponto central é que tudo isso é uma questão de honra. Quando a Bíblia diz honre ao Senhor, ela nos mostra que o que Deus está esperando de nós não é a oferta. O que Deus está esperando de nós não é só honestidade nos negócios. O que Deus está esperando de nós não é só generosidade. Todas essas coisas que estão embutidas nas expectativas que Deus expressa na sua palavra, elas, na verdade, deveriam ser uma expressão do nosso coração para com Deus de honra. Então, quando entendemos isso, e essa declaração da honra como o ponto de partida, não está só em Provérbios 3. Me acompanhe, por exemplo, em Malaquias, no capítulo 1 e no versículo 6. Olhe a declaração que Deus, por meio do profeta, faz nesse último livro da Bíblia. Malaquias capítulo 1, verso 6. O Senhor diz assim: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Respeito é sinônimo de honra. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Para que a gente entenda essa discussão, nós vamos precisar ler os próximos versículos. Mas mesmo antes de ler, observe o que Deus está dizendo.
Há dois níveis de relacionamento com Deus bem distintos, nos quais nós estamos enquadrados. Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos. Ele é nosso Senhor, nós somos seus servos. Aqui Deus usa os dois, diz, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Deus disse, eu sou pai e senhor, cadê minha honra? Cadê o respeito? Então o que Deus está cobrando é honra. Em qual contexto? Nas ofertas. Vamos continuar lendo agora, verso 7. Deus estava falando aos sacerdotes, vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Observe que Deus havia instituído um padrão de adoração que envolvia o sacrifício de animais. Essas eram as ofertas feitas. Elas tinham um valor material, mas também tinham essa característica de adoração. No entanto, o que nós precisamos entender a partir desse texto, e acho que Deus está deixando muito claro, é que ele nunca esteve interessado na oferta. Os israelitas estavam ofertando, mas a oferta deles não expressava honra. Então Deus está dizendo a eles mais ou menos o seguinte, ou vocês me dão honra, ou não precisa dar nada. Deus está dizendo, o que eu queria de vocês era honra. Eu não queria a oferta. Se a oferta não expressa honra, feche a porta do templo e pare de acender em vão à toa o fogo do meu altar. Então precisamos, de fato, compreender que, embora Deus tenha regulamentado aquilo que ele espera de nós a respeito de contribuição, né, de generosidade, que é a doação livre, de honestidade, falando do trilho como nos movemos em relação às questões materiais e financeiras, o que de fato ele espera é que uma atitude de honra nos leve a agir dessa forma. Mas quando agimos dessa forma, sem a honra, Deus está dizendo, se vocês não me derem honra, não precisa dar nada. Se Deus estivesse interessado na oferta pela oferta, então qualquer oferta deveria agradá-lo. Quando, através de Malaquias, Deus está dizendo, né, que com tais ofertas das mãos deles, o Senhor não seria favorável a eles, ele está dizendo que essa oferta deles não chamava a menor atenção de Deus, né? Aliás, eu gosto muito dessa declaração feita, inclusive no versículo 10, quando Deus diz, né, quem dera houvesse alguém que vocês fechasse as portas. Deus está dizendo, para fazer desse jeito, vamos parar com a brincadeira. Fecha a porta do templo, apaga o fogo do altar e não precisa entregar nada. Aliás, Deus termina dizendo no verso 10, eu não tenho prazer em vocês. Né? Por quê? Porque a expectativa dele não era a oferta. Se a expectativa de Deus fosse a oferta, qualquer oferta agradaria. Mas quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo 4, que eu acabei de citar, que menciona a oferta tanto de Caim como de Abel, nós percebemos Deus se agradando da oferta de um, né? E Deus não se agradando da oferta de outro. Qual a razão? Nós percebemos no versículo 7, como eu mencionei anteriormente, que Deus diz para Caim, se você fizer aquilo que é certo, não é certo que você será aceito? Então Deus está dizendo que você não foi aceito porque não fez direito. E eu já vi as pessoas tentarem explicar esse episódio de muitas formas e maneiras. Né? Já vi gente dizendo, não, é que Abel ofereceu o sacrifício de um animal, um cordeiro, que é o símbolo da morte de Cristo. Nenhum de nós é aceito diante de Deus pelo nosso esforço. Caim foi oferecer do fruto do trabalho da terra, né? Então ele não podia ser aceito. Essa aceitação que está em questão tem nada a ver com salvação. Nós precisamos entender que os dois foram oferecer culto. E a Bíblia diz primeiro que Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então cada um entregou fruto do seu trabalho e do seu esforço. A diferença é que Abel era pastor de ovelhas. Não dá para distinguir, os dois estão entregando o fruto do seu trabalho. Os dois estão, como diz o provérbio, honrando ao Senhor com os bens, né, e com a sua renda, com aquilo que ganham. Então qual foi a diferença? A diferença é muito claramente apresentado quando o verso 4 diz, Abel trouxe das primícias do seu rebanho. A palavra primícia significa primeiros frutos. O que significa isso? Que antes mesmo, né, de usufruir do fruto do seu trabalho, ele decide colocar Deus à frente e ele se põe atrás. Aliás, essa é a definição da palavra honra. O verbo honrar no dicionário significa distinguir,
fazer distinção, fazer diferença. Em outras palavras, dar honra, né, é você colocar alguém à frente de si mesmo. Nós temos na cultura brasileira, de uma forma geral, pelo menos na maioria dos estados onde já andei, as pessoas conhecem isso, que era aquele ritual antigo de no dia, né, da festa de aniversário, quando cortava o bolo, o aniversariante fazia questão de dar o primeiro bolo a uma pessoa que ele queria honrar. Todo mundo que estava na festa tinha sido honrado em relação a quem não estava. Mas dos que estavam, era como se ele dissesse, você vai comer até antes de mim, que sou o aniversariante. Isso são mensagens, atos que expressam mensagens. Quando Abel entrega as primícias, ele está dizendo, Deus, o Senhor vem primeiro, eu fico para depois. Agora, o que é que Caim fez? O versículo 3 de Gênesis 4 diz que, ao fim de um certo tempo, Caim ofereceu uma oferta ao Senhor. A palavra tempo não tem definição ali no original hebraico. A gente não sabe se são dias, se são semanas, né, se são meses. No entanto, a Bíblia diz que Caim deixou Deus para o fim. Enquanto Abel está dizendo para Deus, o Senhor vem primeiro e eu fico para o fim, Caim falou o contrário. Eu primeiro e o Senhor é que fica para o fim. Então, embora entregou uma oferta, ele já não deu honra. Ele não distinguiu Deus. Ele não deu um lugar especial a Deus. É exatamente a mesma cena que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Quando no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a gente pode ler isso ali dos versículos 41 ao 44, a Bíblia mostra que Jesus está sentado diante da caixa de ofertas. Algumas versões dizem gasofilácio, ou cofre das ofertas. E a Bíblia diz assim, sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Interessante que a Bíblia não fala que ele observava quanto eles lançavam, mas como eles faziam isso. Então o texto diz, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Né? O que significa a moeda corresponder a um quadrante? O quadrante era a menor moeda do Império Romano. Os judeus vinham com o dinheiro deles, tinham que fazer o câmbio. Então, o dinheiro dela comprava a menor moeda do Império Romano. E o texto diz assim, chamando seus discípulos, Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Por que Jesus está dizendo que essa mulher deu mais? Qual é o raciocínio, a razão por trás disso? A mulher deu um quadrante só. Os ricos depositaram muito dinheiro. Na perspectiva da contabilidade, é nunca que essa mulher deu mais do que os homens. Agora, na proporcionalidade, ela deu tudo que tinha, enquanto os outros estavam dando só da sua sobra. Me lembro de um culto, na primeira igreja que eu pastoreava, logo nos primeiros anos, de um irmão, um dia, na hora da oferta, né, ele para do meu lado, eu estava na primeira fileira, os pastores sentavam lá para ter acesso rápido ao púlpito, ele parou do meu lado e falou assim, hoje vou dar a oferta da viúva pobre. E balançou a calça dele para eu ouvir o tilintar das moedas, né? Como quem diz, hoje é só moeda. Mas quando ele falou, hoje eu vou dar a oferta à viúva pobre, eu dei um glória a Deus, um brado na igreja, que ele assustou com o grito e até outras pessoas em volta. Ele falou, pastor, o que é isso? Falei, ué, você acabou de me dar uma notícia boa, fantástica. Ele falou, qual a notícia? Falei, você falou que vai dar a oferta à viúva pobre. Ele falou, pois é, só a moedinha. Falei, não. A Bíblia diz que ela deu tudo o que tinha. Falei, você deve ser o cara mais rico da igreja. Deve estar entre os mais ricos da cidade. Está me dizendo que vai dar tudo que tem. Não, retiro o que disse. Eu falei para ele, mais respeito com a viúva. Né? Porque a questão não era moedas. A Bíblia diz, ela deu tudo que tinha. Os ricos deram do que sobrava. Então, em termos de proporcionalidade, é lógico que ela vai além. Mas o que nós precisamos entender é que Jesus não está exaltando apenas a proporcionalidade da oferta. Eu acredito que quando Jesus disse que ela deu mais, está falando de honra. Aquela mulher deu seu sustento, ou seja, ela sai daquele lugar sem ter o que comer. Mas ela está dizendo para Deus, o Senhor vem primeiro, eu venho depois. Até as minhas necessidades básicas, como aquilo que eu tenho que comer, eu estou disposto a abrir mão, mas não deixo de honrar o Senhor. Então o que ela está dando ali não é dinheiro, é honra. É isso que nós precisamos entender como diferencial. Agora, aqueles ricos deram do que lhes sobrava. Hoje em dia tem gente que não consegue dar sobra porque não consegue fazer sobrar. Alguns conseguem fazer sobrar e estão entregando para Deus a sobra. Deixa eu te dizer, Deus nunca esteve interessado na sua sobra, porque sobra não reflete honra.
Quem dá a sobra deixou Deus por último. E é o que Caim fez. Gastou consigo, fez tudo o que queria, depois que não tem mais plano nenhum, sobrou, sobrou. Então, bota Deus aí na história. Quer dizer, Deus teria entrado se não tivesse sobra? Não, nem teria entrado. Já que teve sobra, né, a pessoa age como quem diz sorte dele. Mas ela está dizendo para Deus que ele não tem a maior importância. Então, a discussão toda, quando nós vemos Deus falando sobre a honra que espera, é algo que nós precisamos entender, aliás, vou explicar isso melhor daqui a pouco, não tem a ver com algo que Deus precise, porque ele não precisa de nada, mas tem a ver com um lugar onde ele quer nos conduzir num relacionamento maduro e profundo com ele. Vou repetir a ideia, se Deus tivesse interessado na oferta, qualquer oferta valeria a pena. Aí, vamos dar uma olhada no que a Bíblia fala sobre Ananias e Safira em Atos capítulo 5. A Bíblia diz, venderam uma propriedade. Fica imaginando hoje alguém que vendeu um terreno, não vamos nem falar de uma casa, vendeu um terreno que não tem nada construído, já é um valor considerado alto. Imagina essa pessoa chegando dizendo, pastor, vendi um terreno, mas em vez de dar tudo, vou dar 75%, ficar com 25%, ou vou dar 80% e ficar com 20%, porque a Bíblia diz que eles retiveram só uma pequena parte. A oferta ainda assim é uma oferta muito alta. No entanto, em vez de ser abençoados, esses dois foram julgados pelo Senhor. Em primeiro lugar, porque mentiram ao Espírito Santo, não honraram a Deus como deveria, mas a oferta ela foi dada. Não era o que Deus tinha pedido para eles, mas era melhor do que o que todos os demais estavam ofertando. Então, se Deus tivesse interessado na oferta, ele não teria julgado Ananias e Safira. Mas como ele esperava a honra, e isso envolve obediência, e eles não demonstraram isso, então Deus não conseguiu deles aquilo que queria. Aliás, vamos entender uma outra dinâmica. O apóstolo Pedro fala para Ananias, porque encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Quando ele diz mentisse ao Espírito Santo, ele está dizendo, para começo de conversa, quem te pediu dinheiro e oferta não fomos nós, os apóstolos, os líderes da igreja. Quem te pediu foi Deus, foi o Espírito Santo que pôs no seu coração. Agora ele está dizendo, uma obra que começou com o Espírito Santo agindo no coração de Ananias, foi sabotada, abortada, porque o diabo colocou uma outra coisa no coração dele. Agora, o que é que o diabo colocou? O diabo não falou para ele, não oferta nada não. O diabo não estava nem aí que ele estava dando a maior parte do dinheiro para a igreja. O importante para o diabo naquele momento não era impedir Ananias de entregar o dinheiro, era impedir Ananias de entregar a honra. É por isso que ele não está nem aí que o homem entregue a maior parte, desde que não dê honra. E quando você vê o diabo lutando para que justamente a honra não seja entregue, você começa a perceber a importância disso. Ninguém briga pelo que não tem valor. Você não vai ver as pessoas na rua brigando aí por causa de um galho seco de árvore. Agora, as pessoas vão brigar por aquilo que tem valor. Agora, Deus e o diabo disputando o coração de Ananias na hora da oferta, e você acha mesmo que isso não tem valor? Agora, o valor não está na oferta, está na forma correta de fazê-lo. Então, estabelecida essa ideia de que Deus não quer oferta e sim honra, aliás, deixa-me dar só mais um último exemplo para estabelecer esse ponto. Gênesis 22. Deus pede a Abraão que ofereça o seu próprio filho em sacrifício. Eu sou pai de 2 filhos. Não existe nada mais precioso para nós, os pais, do que os filhos. Deus pede a Abraão que ele sacrifique o que ele tem de mais importante. Aliás, o velhinho levou 100 anos para ter aquele filho, que era um milagre e uma intervenção do próprio Deus. Em Gênesis 22, Deus começa dizendo, pega o teu filho, o teu único filho, o filho é quem você ama. Um dia eu estava lendo Gênesis 22 e falei para Deus, preciso disso tudo? Já é difícil entregar o filho. O senhor lembra, é o filho que você ama, é o filho único. Mas quando Abraão está na iminência de sacrificá-lo, o anjo do Senhor brada do céu e diz, não precisa fazer isso. Eu fico tentando imaginar a tensão do momento, tinha muita emoção envolvida. É lógico que Abraão tinha fé, a Bíblia diz que ele cria que Deus podia ressuscitar o menino, porque afinal de contas havia uma promessa, mas havia uma tensão. Eu imagino se eu estou no lugar do velhinho lá, do patriarca Abraão, e o Senhor diz, não faça isso, eu gritar, se decide, o Senhor quer ou não quer um menino? Mas imagine se eu gritasse isso, o brado que viria do céu de volta seria, eu nunca quis o menino. Deus está dizendo para Abraão, eu queria a sua disposição de me colocar em primeiro lugar. Já que eu tenho o primeiro lugar, pega o menino de volta. E de lambuja, eu vou lhe dar uma descendência numerosa. Se você estiver entendendo esse desenho, que Deus não quer a oferta, e sim a honra, você vai perceber então que a proposta aqui não é uma barganha. Deus não está dizendo, ó, se você me der dinheiro primeiro, eu te dou dinheiro depois. Não é a respeito de uma troca. Deus está dizendo, se você me coloca acima do dinheiro,
você vai blindar e proteger o seu coração contra o mal. E se a atração pelo dinheiro realmente não for mais um perigo na sua vida, Deus está dizendo, eu posso encher os seus celeiros, eu posso encher os seus lagares, porque o seu coração não vai ser enredado por essas coisas. Na verdade, não se trata de uma barganha, e sim de uma blindagem de coração. E esse é o segundo ponto que eu quero explorar. O primeiro é que Deus não quer oferta e sim a honra. Mas o segundo é, por que honrar justamente com os bens? É aqui que nós precisamos entender o cerne da questão, né? Porque essa não é a única forma de honrar. Em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, Jesus citando o profeta Isaías diz, esse povo me honra com os lábios, seu coração, no entanto, está longe de mim. Então existe uma honra com os lábios? Sim. O livro de Hebreus fala de sacrifícios de louvor, que são fruto de lábios que confessam seu nome. Não é a única forma de honrar, mas Deus pediu uma honra muito específica nessa questão, com os seus bens, com as primícias da sua renda. Então, a pergunta a ser feita é por que Deus quer honra nessa área material e financeira? E eu acredito que, baseado na palavra de Deus, já vou comprovar essa declaração, nós podemos dizer que o dinheiro em si não é o problema, mas ele ocupa uma posição muito delicada em relação ao coração do homem de uma forma geral. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10, a palavra de Deus nos faz uma advertência muito clara, muito específica. E o texto sagrado diz assim, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Observe que Deus não está falando contra alguém ser rico. Alguns versículos à frente, no versículo 17, a Bíblia vai dizer, exorte os ricos desse mundo, que não sejam orgulhosos, que não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Parece que Deus quer nos agraciar também com coisas terrenas, mas o ponto central é quem quer, quem deseja, é quando a ganância, quando a avareza começa a tomar conta do nosso coração. Aí ele diz no verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram-se a si mesmos com muitas dores. Uma vez um crente falou para mim a respeito de outro que tinha agido de forma errada nessa área financeira, ele disse assim, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, a Bíblia não diz isso. Ele fez uma cara de espanto, diz, tá lá, eu falei, a Bíblia nunca diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, tem um versículo, ele dizia, eu falei, me mostra. Ele falou, não sei, talvez o senhor possa me ajudar a achar, ele fala alguma coisa aí de raiz dos males. Aí eu abri esse texto, falei, olha, o que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Ele falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é enorme. Por quê? Se só o dinheiro fosse a raiz de todos os males, só teria problema quem tem dinheiro. Eu falei, a maioria de nós no mundo que não temos muito, não teríamos problemas. Isso seria problema só dos ricos. Ele falou, mas o amor ao dinheiro, eu falei para ele pode estar presente numa pessoa que não tem dinheiro. A pessoa pode estar mais quebrada que arroz de terceira, como a gente diz aqui no sul, naquele estado que está tão endividado, se chamar a mulher de meu bem, o banco confisca, Ele pode estar totalmente quebrado e ter amor ao dinheiro. Quer dizer, ele não tem grana nenhuma e ele ainda tem a raiz de todos os males. Agora, alguém pode ter dinheiro sem ter o amor ao dinheiro. Aliás, é isso que a Bíblia diz no Salmo 62, lá no versículo 10. A Bíblia diz assim, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus não está dizendo a riqueza aumentou, joga tudo fora, se livra desse perigo, diz só não põe o seu coração. Existe um provérbio antigo que diz que o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Então, em cima disso, eu acredito que o problema não é o crente ter dinheiro. Eu vi essa frase uma vez no livro do Kenneth Hagin, ele diz o problema é quando o dinheiro tem o crente, é quando o processo inverso acontece. E o que Deus está tentando é justamente blindar o nosso coração, porque o dinheiro ocupa, na maioria dos casos, estatisticamente falando, com as pessoas, uma posição delicada quando se fala aí da relação do homem com dinheiro e com Deus. O Senhor Jesus diz, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 24, ele afirma que nós não podemos servir a dois senhores. E a palavra de Deus é taxativa, o ensino do Senhor é ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar a outro. Ele emenda e conclui, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. O dinheiro é a única coisa na Bíblia
chamar de um senhor que concorre com o senhorio do próprio Deus. Nós precisamos entender o quão delicado isso é. Aliás, em Mateus, no capítulo 13, onde Jesus está ministrando, ensinando o que nós chamamos ali da parábola do semeador, ele faz uma menção de algo muito específico nos exemplos. Ele fala de uma semente que caiu entre espinhos. Ele menciona isso no versículo 7. Mas quando chega o versículo 22 de Mateus 13, Jesus explica o que era a semente que caiu entre espinhos. Ele diz assim: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Jesus tinha dito de uma semente cair entre os espinhos crescem e sufocam. Então, o que nós precisamos entender é que a fascinação das riquezas são espinhos e que quando não são arrancados da nossa vida, eles crescem, e eles não apenas crescem, mas eles têm o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na nossa vida. Então, um senhor que concorre com o senhorio de Deus, algo que tem o poder de abafar e sufocar a ação da palavra de Deus, que é chamado, falando do amor ao dinheiro, da raiz de todos os males. Nós ainda podemos citar Colossenses 3,5, quando Paulo fala que a avareza é idolatria. Um crente avarento, apegado demais ao que é material, ele tem um falso ídolo, um falso Deus na sua vida. Então, quando nós olhamos para a soma, para a combinação dessas verdades, nós vamos entender, então, quão delicada é a relação com o dinheiro. É por isso que o finado Billy Graham, dos maiores evangelistas dos tempos modernos da igreja, diz: se uma pessoa adquire atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Nós precisamos entender que o assunto é delicado. Quando Deus está dizendo me dê honra, ele não precisa da honra. Paulo, quando está pregando em Atenas, lá no Areópago, Atos capítulo 17, versículos 24 e 25, ele diz: o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Deus é absoluto e completo em si mesmo. Ele não tem necessidade de nada. Ele não pediu honra porque ele precisa. Quando nós começamos a dar honra e colocar Deus acima e o dinheiro para baixo, nós, na verdade, estamos protegendo o nosso coração para que nunca o dinheiro se torne um outro senhor, concorrendo com o senhorio de Deus. Eu costumava dizer no início do meu ministério a seguinte frase, citando lá Filipenses 4, que diz: Deus há de suprir as nossas necessidades segundo suas riquezas em glória. Dizia: gente, o céu é rico. João disse que lá as ruas são de ouro, mas eu usava isso para tentar falar de uma riqueza material no céu. Eu imaginava ruas de ouro como se fosse um modo de ostentação, e você chegando no céu e dizendo: se um dia fui pobre, já não me lembro, como se aquilo fosse lavar a nossa alma. Nós precisamos entender outra perspectiva. A glória do céu não é o ouro. Eu imagino aqueles anjos perguntando para Deus: o que é que nós vamos fazer com tanto ouro? Deus diz: faz piso, faz rua para o meu povo andar. O que é que Deus está dizendo? Que embora as pessoas aqui na terra se matem por causa do ouro, lá no céu ele só serve para ser pisado, só serve para ser desprezado. Aliás, no livro de Atos, logo depois da gente ver o povo ofertando em gasofilaço, cofre de oferta, todo um protocolo, a Bíblia fala por 3 vezes no início da igreja das pessoas trazendo dinheiro aos pés dos apóstolos. Eu não creio apenas que eles decidiram: vamos deixar de botar o cofre das ofertas. Eu acredito que isso nos mostra uma figura. Quando o povo trazia aqueles recursos, os apóstolos botavam o pé em cima daquilo para dizer: aqui o dinheiro não é senhor, aqui é servo, aqui ele não nos controla, aqui ele é controlado. E quando nós entramos nessa atitude de proteger o coração e deixar Deus acima, então Deus vai olhar para mim e para você e dizer: bom, já que esse não é mais um concorrente meu, já que o meu lugar e a minha posição não estará comprometida, esse é o momento onde ele decide: então eu posso encher os seus celeiros, eu posso encher os seus lagares. Aliás, não só, como eu falei no início, no primeiro ponto, Deus não está atrás da oferta, como agora nesse segundo ponto eu expliquei por que ele está atrás da honra e não do dinheiro que a gente possa entregar, mas eu quero terminar dizendo que no final das contas o que importa não é nem o que é feito com a oferta. Muitas vezes, para a gente decidir se oferta ou se não oferta, ou quanto oferta, nós vamos considerar o que é que está sendo feito. Eu julgo esse projeto interessante, eu gostei dessa ideia, eu vou participar disso ou não, e acredito que é justamente por causa disso que muitas vezes nós acabamos errando, não entregando honra. Por exemplo, em Malaquias 1, no texto que nós lemos, o povo estava indo ao templo para ofertar a Deus.
Nós não estamos falando de crentes ou de judeus desviados, que não estavam nem aí com Deus, que não queria saber de nada. Era gente que estava lá entregando uma oferta. Não estava fazendo da forma correta, mas estavam fazendo. Não era a gente que estava dizendo para Deus, não estamos nem aí com o Senhor. Agora, o que levou eles a errarem no seu comportamento? Eu acredito, a Bíblia não é clara sobre isso, mas eu fico pensando no comportamento do homem, né, que não muda ao longo da história, a gente percebe padrões de comportamento, e eu fico imaginando o que é que era feito com aquela oferta específica, o sacrifício de um animal que eles entregavam. Virava churrasco. O sacerdote era um churrasqueiro, o altar do holocausto era uma churrasqueira com grelha e tudo. Parte daquela carne que era assada, eles tiravam, né, a pele, tiravam os miúdos, a parte de dentro que era descartada. A gordura ela era queimada para o Senhor, mas a carne era comida, uma parte pelo sacerdote e a sua família, e a maior parte pelo próprio ofertante. Eu imagino que de alguma forma aqueles camaradas pensaram, bom, tudo bem que Deus falou que não era para ofertar o coxo, o cego, dilacerado, é quando um lobo, por exemplo, veio, abocanhou, eles vão lá, bate no lobo, ele solta, mas o bicho ficou meio defeituoso. Eu fico imaginando eles pensando, eram criadores de gado, eles não comiam todo o gado que criavam, usavam aquilo como escambo, troca, negócio. Eu fico imaginando um camarada olhando para um cordeirinho sem defeito, que era o padrão da oferta que Deus estabeleceu, porque desde o início ele sempre esperou de nós o melhor, não no sentido material, mas de colocarmos o coração e a honra naquilo. Eu acho que eles ficavam pensando, puxa, esse cordeiro perfeito pega uma grana boa lá fora na hora de vender. Esse cego, manco ou dilacerado, não. Aí eles pensam, vai virar churrasco mesmo. Qual a diferença? A diferença não era a carne que eles comeriam. A diferença era a mensagem que eles declarariam a Deus. E é isso que nós precisamos levar em conta, né? Não era gente que estava entregando um animal inferior por falta de opção. No versículo 14 de Malaquias 1, Deus diz assim, maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Deus está dizendo, o coração tem intenção errada, se tinha algo melhor para oferecer, mas acabou entregando o que tinha de pior. Eu acredito que faziam isso porque não pensavam na mensagem, pensavam apenas naquilo que era feito. E eu e você precisamos ter uma atitude diferente. Me lembro do início da nossa igreja em Curitiba, quando nós fizemos uma oferta para colocar um ar-condicionado. Nos primeiros, pelo menos 3 meses de verão aqui, nós temos calor em Curitiba, né? Durante o ano tem épocas que não faz tanta falta, mas eu lembro que a gente estava logo no início do verão, debaixo de uma chapa quente, a gente tinha forno no barracão que tinha alugado, e eu fiz uma oferta, né, entre os irmãos, dizendo, gente, nós vamos precisar pôr um ar-condicionado, não é só pelo calor, nós vamos ter que isolar a saída de som, de barulho por causa dos vizinhos. E eu digo para todo mundo que nunca foi tão fácil levantar uma oferta como aquela para o ar-condicionado. Todo mundo na hora foi levantando a mão, eu tô dentro, tive que parar, falei, vamos resolver depois, porque a turma queria resolver o negócio ali na hora do culto. Agora, alguns meses depois, tinha um missionário da África levantando recursos para o projeto missionário. E eu via na cara dos irmãos, né, o olhar como quem diz assim, tem nada a ver com isso, foi você que quis ir para lá. Então, dependendo como a questão nos toca, a gente responde diferente. Gente, Deus precisa de ar-condicionado na igreja para ele se mover, né? Não, isso é a gente que precisa, a gente bota dinheiro nisso para melhorar nosso clube. Mas muitas vezes, quando é do nosso interesse, nós nos dispomos. Quando é o interesse de Deus salvando almas lá fora, a gente não tem a mesma empolgação. Por quê? Porque nós não paramos para pensar exatamente que estamos fazendo o que quer que fazemos para o Senhor e não para os homens. Agora, quando a gente começa a avaliar qual é o meu interesse nisso, é óbvio que nós não estamos honrando o Senhor nem colocando Ele em primeiro lugar. Em Marcos, no capítulo 14, nós temos um exemplo muito claro disso. Quando o Senhor Jesus estava em Betânia, a palavra de Deus diz a partir do versículo 3 assim, quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Qual era a razão da indignação? O desperdício de um perfume caro. Olha o que a Bíblia diz. Comentário, esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. O que é mais de 300 denários? Vamos falar só de 300, não é nenhum mais.
O denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Era a média do salário mínimo, o ganho diário. O judeu trabalhava 6 dias para descansar o sétimo, então ele ganhava 6 denários por semana. Todos os 12 meses do ano, no calendário dos judeus, tinham 30 dias redondos. Tá? Se a gente tirar 4 sábados, de vez em quando tem 5, vamos só para arredondar a média, tirar 5, imaginar um feriado. A média salarial, 25 denários. Em 10 meses, 250. Em 12 meses, 300 denários. Então, se você quiser avaliar o preço daquele perfume, para ter uma noção assim, contemporaneizando a coisa, imagine o seu salário bruto do ano todo. É lógico que a turma ficou indignada, dizendo, puxa, dá para ajudar pobre, dá para fazer esse projeto, dá para fazer aquele. Esse é o problema das pessoas. Muitas vezes elas estão olhando só o projeto, só o que será feito. E elas não estão enxergando a pessoa. Enquanto todo mundo começou a reclamar, o versículo termina dizendo, e murmuravam contra ela. Outras versões traduziram esse murmuravam como bramavam, gritavam contra ela. O verso 6 diz, mas Jesus disse, deixe a mulher em paz. Porque vocês a estão incomodando, ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus diz, porque os pobres estarão sempre com vocês e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Aqui Jesus está dizendo que essa mulher fez foi um ato profético. Aliás, é importante a gente falar disso. Salmo 16, por exemplo, dizia, não deixará a sua alma na morte, nem o seu corpo verá corrupção. O que significa isso? Que nos 3 dias em que o corpo de Jesus esteve morto até ressuscitar, não entrou em decomposição. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro no 4º dia, as irmãs diziam, já cheira mal. Tipo, o negócio está estragado. Isso não aconteceu com Jesus, havia uma profecia. Agora, essa mulher é movida pelo Espírito de Deus para praticar um ato profético, ungir o corpo do Senhor antes da morte, dizendo o poder do Espírito Santo, a unção real do Espírito vai guardá-lo e protegê-lo no sepulcro. Aquela mulher está enxergando Jesus por percepção profética, por discernimento espiritual. E aí Jesus, é lógico, sai em defesa dela. Aliás, no verso 9 ele diz, em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Jesus está dizendo em todos os lugares, em todas as épocas, onde o evangelho chegar. Jesus diz, eu quero que o que essa mulher fez seja contado. Jesus imortalizou essa mulher. Ele não estava só dizendo, eu quero que o que ela fez seja contado para que os outros aprendam. Ele disse para a memória dela. Jesus está dizendo, eu não quero que essa mulher jamais seja esquecida pelo que ela fez. Agora, se Deus honra os que o honram, e ele honrou essa mulher de uma forma que ele não parece ter feito com mais ninguém no mesmo nível, nem com sua mãe, com seus irmãos, dizendo em todo lugar que isso seja contado, nem com os 12 apóstolos, significa que ele se sentiu muito honrado pelo que ela fez. Então, o que eu e você podemos compreender é que quando, em vez de preocupar só com o que será feito, nós começamos a enxergar a pessoa do Senhor. Nós entendemos que temos uma oportunidade de fazer algo por Ele e dirigir honra a Ele. Esse é o grande diferencial, esse é o grande ponto que você precisamos compreender. Durante muito tempo eu ouvi a frase, os dízimos, as ofertas são para manutenção da casa do Senhor. Eu gosto de dizer que esse não é o propósito, esse é o efeito colateral, isso é mera consequência. O propósito é honrarmos a Deus. O propósito é mantermos ele sempre acima. É por isso que se chegar o dia onde a gente não tenha mais necessidades materiais na igreja e no reino de Deus, nós ainda vamos continuar contribuindo. Por quê? Porque Deus precisa continuar acima do nosso coração. Isso deveria regular todas as coisas e não só a contribuição. Por que eu vou ser honesto nos meus negócios? Por que eu não vou mentir para ganhar dinheiro? Por que eu não vou sonegar impostos? Antes obedecer a Jesus, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Porque essa é a maneira de eu dar a Deus honra. Se o dinheiro começar a me controlar a ponto de eu quebrar os princípios de Deus porque estou interessado nele, Deus deixou de ser o Senhor e o dinheiro assumiu esse lugar. Agora, a honra é a única coisa que vai colocar o dinheiro para baixo dos nossos pés e Deus no lugar de senhorio. Então, falar de finanças exige de nós começar mexendo no cerne da questão e dizendo, é uma questão de honra. Ou estamos honrando a Deus, ou estamos honrando o mamon. Se nós entendemos honra, todas as outras coisas depois vão se encaixando nesse trilho. Eu acredito que a honra nos leva além das nossas obrigações. A gente não contribui só porque é obrigado a fazer. A gente vai descobrir um lugar de prazer e amor. A honra muitas vezes nos deixa aquém dos nossos direitos.
Paulo escreve aos Coríntios e diz, vai um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos. Ele diz, por que é que você não sofre o dano? Às vezes ele está dizendo, é melhor não brigar, ter um prejuízo material, mas pensar no reino de Deus, dizendo o reino de Deus não pode sofrer dano, o reino de Deus não pode ser motivo de escândalo por causa do mau testemunho de alguns que estão valorizando demais o dinheiro e de menos o nome de Deus. A partir do momento que começamos a entender a honra, tudo muda. Na minha vida, nos últimos anos, né? Deus começou a falar mais forte ao meu coração a respeito desse assunto a partir de 2001 e desde que essa compreensão começou a entrar e reger não só minha contribuição, mas tudo o que faço. A palavra de Deus diz, por exemplo, o que se compadece do pobre, lá em Provérbios, o que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Quando eu e você olhamos para o pobre, para o necessitado com misericórdia e oferecemos alguma coisa para ele, Deus está dizendo, você está me emprestando, eu estou devendo para você. Por que Deus fala dessa forma? Porque Deus está dizendo, eu tenho olhos para o pobre, eu quero cuidar dele. Quando você praticou o meu interesse, você me honrou e honrou os meus interesses. Deus está dizendo, eu vou te retribuir, eu vou te honrar de volta. Né? Se tem algo, né, que eu possa dizer que impactou não apenas minha vida financeira, mas profundamente o relacionamento com o Senhor, foi entender honra e passar a caminhar nesse trilho. Os celeiros, né, têm sido cheios, os lagares têm transbordado? Tem, mas eu não quero exaltar o efeito colateral. Porque nesse texto de Provérbios, Deus apresenta o propósito e depois ele também fala de uma consequência. Às vezes eu vejo os pregadores inverter. Parece que eles pegam a consequência do celeiro como se fosse o propósito. E aí quando nós estamos, não, vamos dar para ser abençoado, já com o coração de ganância, não de honrar a Deus, nós já estamos bagunçando tudo. Então o propósito é honrar a Deus. Celeiro cheio é consequência, é efeito colateral. Você não precisa nem se preocupar, não tem que reivindicar isso. Se andarmos nos princípios de Deus, será inevitável. Eu posso te dizer, né, praticamente 20 anos depois de Deus ter começado a tratar com essas coisas, que isso mudou completamente minha relação com Deus e mudou completamente, ao longo do tempo, minha vida financeira. Muitas vezes você não colhe imediatamente o que planta, mas a colheita é certa. E quando semeamos honra, vamos viver honra da parte de Deus. Então, o meu apelo ao seu coração nessa primeira palavra é que você possa olhar para dentro de si mesmo e perguntar, eu tenho confessado Jesus, Senhor, estou dando de fato a Ele esse lugar? Ou Mamão está concorrendo, está no mesmo nível, ou está até acima dele? Né? Porque eu não quero que você apenas pense nisso como uma receita para prosperar, encher celeiros e lagares, mas como algo que começa a alinhar o nosso relacionamento com Deus. Quando vier depois, né, o celeiro cheio, o lagar transbordante, porque nós não colocamos o coração naquilo, nós não vamos nem estar tão empolgados como achamos que estamos quando o nosso coração de fato está com o Senhor. O mais importante é estar alinhado com Ele, é o sorriso no rosto dele. E isso corrigido, os efeitos colaterais serão inevitáveis. Eles vão servir muito mais para confirmar que pegamos o trilho certo, né? Para poder abençoar a vida de tanta gente mais, para poder testemunhar, mas eu não quero que você coloque os olhos nesse foco da consequência. Coloque no propósito e deixe a consequência ser só uma consequência. Eu quero orar com você. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro que a tua palavra encontre um lugar no coração e não só na mente, na razão deles. Eu oro que o teu Espírito Santo traga entendimento espiritual. Eu oro que o Senhor traga, ó Deus, aplicação prática, personalizada no coração de cada um. Eu oro, Pai, que aquilo que o Senhor começou a transmitir e a comunicar por meio do entendimento da palavra não cesse ao final dela. Que agora o teu Espírito continue trabalhando num nível bem pessoal, no íntimo de cada um. Eu oro não apenas por essa palavra, eu oro por essa série de mensagens que teremos, que o teu propósito se cumpra no coração de cada um e que o Senhor, no final das contas, receba a glória e da nossa parte, que nós possamos estar cada vez mais em plena sujeição a Ti. Eu oro a Deus que esse seja um dia dos meus irmãos renovarem, reafirmarem o seu lugar de sujeição como servos ao Teu pleno senhorio. Que seja, ó Deus, um dia de decisões, de dizer, mamão, o dinheiro, as riquezas não vão me controlar, mesmo que seja só o desejo delas, sem sequer ter experimentado, não vão controlar o meu coração. E oro que o teu Espírito os leve a esse lugar de rendição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe.